E aí, pessoal, andei meio sumido, né? Aproveitando, né, que tá tudo em promoção, né? Espera-se que ainda demore mais aí pro Bitcoin subir, ainda mais com grandes empresas sendo liquidadas por comprar Bitcoin usando empréstimo. Eles acaba tendo que vender Bitcoin, né? Teve a Luna, Terra Luna também, tá uma controvérsia danada aí sobre se a própria empresa fez isso. Já dizem que tem indícios que a Luna manipulou as altas, fez manipulação com bilhões e bilhões de dólares, mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre DCA. Tá aí na tela aí, a Binance Academy. Aí é Guia sobre Dollar Cost Averaging, que é o DCA, custo do dólar médio, se eu não me engano. Aí aqui é a introdução. Operações ativas de trading podem ser estressantes, demoradas e ainda produzir resultados insatisfatórios. No entanto, existem opções, como muitos investidores, talvez você esteja procurando uma estratégia de investimento que menos exigente e demorada, ou simplesmente uma opção passiva de investimento. Você tem muitas opções no ecossistema da Binance, incluindo staking, empréstimos de ativos na poupança Binance, participação em pools de mineração da Binance e muito mais. Você quer investir nos mercados, mas realmente não sabe como começar. Mais especificamente, qual seria a maneira ideal de construir uma posição de longo prazo? Neste artigo discutiremos uma estratégia de investimento conhecida como DCA, ou Dollar Cost Averaging, média de custo em dólar, que oferece uma maneira fácil de mitigar alguns dos riscos de entrar em uma posição. Então, o que é Dollar Cost Averaging? Dollar Cost Averaging é uma estratégia de investimento que visa reduzir o impacto da volatilidade na compra de ativos. Essa estratégia envolve a compra de quantidades iguais do ativo em intervalos regulares. A premissa é que, ao entrar no mercado dessa forma, o investimento não está tão sujeito à volatilidade, como ocorre com um montante fixo, ou seja, uma compra em um único pagamento, como a compra em intervalos regulares pode suavizar o preço médio. No longo prazo, essa estratégia reduz o impacto negativo que um momento de entrada ruim pode ter sobre seu investimento. Vamos ver como funciona o DCA e por que ele pode ser uma boa opção para você. Aí, preço médio aqui, ó. Aqui, preço médio. O que seria o preço médio? Por exemplo, você compra o Bitcoin, atualmente ele está em torno de 19 mil dólares e pouco, atualmente hoje 30 do 6. Ele está mais ou menos 19 mil dólares. Aí você compra a 19 mil dólares uma certa quantidade a 19 mil dólares. Aí então você compra novamente em outro momento a 21 dólares, 21 mil dólares. E em um outro momento você compra o mesmo valor, cada compra com o mesmo valor, só que em valores e dias diferentes. Aí você compra mais um pouco a 18 mil dólares. Aí você vai somar a quantidade de os valores que você comprou e os valores que estava a moeda naquele momento e vai dividir por 3. Você vai ter o preço médio da moeda que você comprou. Você comprou a 19, a 20 e a 21. Aí você vai somar esses três valores e dividir por 3, você vai ter o preço médio da sua compra, da quantidade que você comprou de moedas, Bitcoin ou outra moeda que você quiser comprar. Então, por que usar Dollar Cost Averaging? O principal benefício do DCA é que ele reduz o risco de fazer uma aposta no momento errado.
Ao fazer trades ou investir, uma das tarefas mais difíceis é saber qual o momento certo de entrar em uma posição. Geralmente, mesmo que a direção de uma ideia de trading esteja correta, o momento pode estar errado, o que torna toda a estratégia de trade ruim. O DCA ajuda a mitigar esse risco. Se você dividir seu investimento em partes menores, provavelmente terá melhores resultados do que se estivesse investindo a mesma quantidade de dinheiro de uma só vez. Comprar em um momento ruim é algo surpreendentemente comum e pode gerar resultados muito desfavoráveis. Além do mais, você pode sofrer menos influência do seu viés em suas tomadas de decisão. Depois de experimentar com o dólar cost averaging, a estratégia tomará as decisões por você. É claro, usar o dólar cost averaging não elimina completamente os riscos. A ideia é apenas suavizar a sua entrada no mercado para que o risco de bad timing, momento ruim, seja minimizado. O dólar cost averaging não garante o sucesso de um investimento. Outros fatores também devem ser levados em consideração. Conforme mencionamos, saber o momento certo de entrar no mercado é uma tarefa extremamente difícil. Até os traders mais experientes às vezes têm dificuldades para interpretar o mercado com precisão. Sendo assim, se você usar o DCA para entrar em uma posição, talvez também precise considerar seu plano de saída, ou seja, uma estratégia de trading para sair da posição. Agora, se você determinou um preço-alvo ou faixa de preço, isso pode ser bem simples. Novamente, você divide seu investimento em partes iguais e começa a vendê-las. Quando o mercado estiver se aproximando do valor-alvo, dessa forma, você diminui o risco de não sair na hora certa. No entanto, tudo depende do seu sistema individual de trading. Algumas pessoas adotam uma estratégia de buy and hold, comprar e armazenar, na qual o objetivo é basicamente nunca vender. A expectativa é que os ativos adquiridos se valorizem continuamente ao longo do tempo. Dê uma olhada abaixo no desempenho do índice Dow Jones Industrial Averaging no século passado. Performance do índice Dow Jones Industrial Averaging (DJIA) desde 1915. Embora existam períodos de recessão de curto prazo, o Dow Jones tem apresentado uma tendência contínua de alta. O objetivo de uma estratégia buy and hold é entrar no mercado e permanecer na posição por tempo suficiente para que o momento de entrada seja praticamente irrelevante. No entanto, é importante ter em mente que esse tipo de estratégia geralmente é voltada para o mercado de ações e pode não se aplicar bem ao mercado de criptomoedas. Lembre-se de que o desempenho do índice Dow está vinculado à economia do mundo real. Outras classes de ativos terão desempenhos bem diferentes. Exemplos de dólar cost averaging. Vamos avaliar essa estratégia através de um exemplo. Digamos que temos um valor fixo em dólares de 10 mil dólares e achamos que é uma boa ideia investir em Bitcoin. No momento, acreditamos que o preço vai sofrer variações consideráveis e achamos que é uma boa ideia acumular e construir uma posição usando a estratégia DCA. Vamos demonstrar a flexibilidade do dólar cost averaging com um plano diferente. Digamos que o Bitcoin acabou de entrar em um bear market, mercado em baixa, e não esperamos uma bull trend, tendência de alta, por pelo menos mais 2 anos. Mas a expectativa é que teremos uma tendência de alta eventualmente, então queremos nos preparar com antecedência. Então, qual seria uma boa opção? Poderíamos dividir o investimento em 100 partes de 100 dólares novamente. No entanto, dessa vez, compraremos 100 dólares em Bitcoin toda semana. Em um ano, temos mais ou menos 52 semanas, então toda a estratégia será executada em cerca de 2 anos. Dessa forma, construiremos uma posição de longo prazo enquanto a tendência de baixa segue seu curso. Não vamos perder o trem quando a tendência de alta começar e também mitigamos alguns dos riscos de comprar durante uma tendência de baixa. Mas tenha em mente que essa estratégia
pode ser arriscada, afinal estaríamos comprando em uma tendência de baixa. Alguns investidores preferem esperar até que o fim da tendência de baixa seja confirmado, para então assumir as posições de entrada. Ao esperar o custo médio, o preço da ação provavelmente será mais alto, mas por outro lado, muito do risco de queda será mitigado. Calculadora de dólar cost average. Você encontra a calculadora de dólar cost average para o Bitcoin em dcabtc.com. Com ela, podemos especificar a quantidade, o período de tempo, os intervalos e ter uma ideia de como seria o desempenho de diferentes estratégias ao longo do tempo. Você verá que, no caso do Bitcoin, que está em uma tendência de alta contínua, o longo prazo a estratégia teria funcionado muito bem de forma consistente. Abaixo podemos ver qual seria o desempenho de um investimento de apenas $10 em Bitcoin todas as semanas durante os últimos 5 anos. $10 por semana não parece muito, não é? Até abril de 2020, você teria investido um total de cerca de $2.600 e seu patrimônio de Bitcoins valeria aproximadamente $20 mil. É aqui o desempenho. Isso nos últimos 5 anos. A pessoa investindo $10 toda semana nos últimos 5 anos. No final teria em torno de $20 mil, né? Nesse exemplo. Aí aqui, argumentos contrários ao dólar cost average. Embora o dólar cost average possa ser uma estratégia lucrativa, ela também tem seus pontos fracos e argumentos contrários. Sem dúvida, seu desempenho é melhor quando os mercados passam por grandes oscilações. Isso faz sentido, uma vez que a estratégia é projetada para mitigar os efeitos da alta volatilidade em uma posição. No entanto, alguns argumentos contrários afirmam que, na verdade, isso fará os investidores perderem os ganhos quando o mercado estiver apresentando bons desempenhos, como se o mercado está em uma tendência de alta contínua, podemos supor que aqueles que investem mais cedo terão os melhores resultados. Dessa forma, o dólar cost average pode ter um efeito de amortecimento sobre os ganhos durante uma tendência de alta. Nesse caso, o único investimento de determinada quantia total pode superar a média da estratégia de dólar cost averaging. Ainda assim, a maioria dos investidores não tem grandes quantidades disponíveis para investir de uma vez. No entanto, eles podem investir pequenas quantias no longo prazo. O dólar cost averaging ainda pode ser uma estratégia adequada neste caso. Considerações finais. O dólar cost averaging é uma estratégia para entrar em uma posição e minimizar os efeitos da volatilidade sobre o investimento. Ela envolve a divisão do investimento em partes menores e a compra em intervalos regulares. O principal benefício de usar essa estratégia é o seguinte: é difícil prever o momento do mercado. Dessa forma, traders que não querem acompanhar ativamente os movimentos do mercado ainda podem investir. No entanto, de acordo com alguns céticos, o dólar cost averaging pode fazer alguns investidores perderem ganhos durante os bull markets, mercados em alta. Dito isso, perder alguns possíveis ganhos não é o fim do mundo. O dólar cost averaging ainda pode ser uma estratégia de investimento conveniente para muitos.